Na página 244, a quantidade de calor, que nós, né, falamos na semana passada, nós falamos essa questão aí de quantidade de calor, né, e essa equivalência, né, caloria, quilocaloria, né, uma caloria, quantidade de calor, né, e 1 quilocaloria, né, que está essa questão de unidade de medida, 1K, quer dizer 1000, né, 1 quilocaloria, e a gente falou isso aí também sobre o Joule, né, que é a unidade de medida também utilizada aí, essa equivalência, né, uma caloria, né, ela equivale a 4,19 joules, né, que é uma outra unidade de medida utilizada. Normalmente aqui né, na nossa realidade, aqui no Brasil, vocês vão ver aí os alimentos, né, utilizando normalmente a unidade de medida caloria e quilocaloria, né? As embalagens, igual tá aí nessa página aí, né, 244, mostrando aí a fatia de embalagem. Sempre que a gente pegar qualquer embalagem de produto industrializado aí, a gente vai ver esse tipo de coisa. E a gente vê muito, né, nutricionista, essas coisas, falando sobre essa questão de caloria. Ah, a gente deve ingerir tanta quantidade de caloria no nosso dia a dia e tal, está relacionado até ao que a gente gasta, né, o que a gente consome. Porque até a questão de engordar e emagrecer essa questão básica, né? Se você gasta 1000 calorias no dia em atividade, ainda mais nessas quarentenas da vida, né, que a gente está ficando dentro de casa, você não gasta muita energia. Então, se você não gasta muita energia, não consome, você tem que ingerir menos energia para você acabar não engordando, né? Isso aí é uma questão de equilíbrio, né, básico, é uma formulazinha básica. O que você ingerir em excesso, o seu corpo vai armazenar, vai guardar, né? Então vai guardar em forma de gordura, né? Então por isso que a gente acaba engordando. Se você consumir menos energia do que você gasta, você vai acabar emagrecendo, porque o seu corpo está com déficit de energia. Então, a pessoa que quer emagrecer, ela tem que ingerir menos energia, né, do que gasta no dia a dia. E aí o seu corpo vai pegar aquilo que já armazenou em forma de gordura, vai gastar, né, vai queimar essa energia, e aí automaticamente você vai emagrecer. Isso aí é a quantidade de calorias, né, e tal, que a gente ingere nos alimentos. Né? Então, essa página aí, essa parte aí a gente falou semana passada, né, das unidades medidas, e paramos aí em calor específico. O que é calor? O que vocês entendem, né, por calor específico? O que seria? O que é uma coisa específica? Alguém entende alguma coisa? Assim, um nome assim, calor específico. Algo específico, né, é algo bem determinado. Né? Alguma coisa que é específico para aquele tipo de... qual é o gosto específico, né, do abacaxi? Qualquer coisa que tiver um abacaxi, você vai sentir aquele gosto específico. Né? Qual é o gosto específico, né, da carne de porco? Então, se você vendar o seu olho e colocar uma carne de boi, você, né, não vai identificar aquilo ali, né, como sendo um outro tipo de carne. Né? Normalmente o gosto é bastante específico, então uma coisa específica é uma coisa bem direcionada, né, a alguma coisa. Calor específico aí no caso é o calor, né, específico que ele é próprio de determinada substância. Então cada tipo de substância, né, que a gente for analisar, que a gente for ver,
a gente vai ter um calor que é específico daquela substância, né? Então, se no caso aí, né, o autor começa a matéria aí mostrando, né, o calor específico de duas substâncias, água e óleo, né? Como é que ele fez essa experiência aí, né? Ele coloca aí, vou estudar uma importante característica dos materiais que é o calor específico, né? E aí ele faz essa experiência. O número 1 aí, ele coloca assim, 2 copos foram colocados na mesma massa de água, ou seja, a mesma quantidade de água e de óleo, a mesma temperatura. Esses copos ficaram expostos à luz solar por 1 hora. Pegou lá a mesma quantidade de água, uma mesma quantidade de óleo, né, em 2 copos. Pegaram esses copos com água e óleo, foram lá e colocaram ao sol. Colocaram exposto ao sol. E aí ele fala, após 1 hora, né, 2 termômetros foram utilizados para medir a temperatura. Eles pegaram, depois de 1 hora, que esses 2 materiais estavam no sol, foram lá e colocaram um termômetro dentro. Na fotinha ao lado aí vocês veem a temperatura que foi constatada, né, após essa 1 hora com esses materiais no sol. A água, né, vocês veem aí escrito embaixo, copo com água, ele marcou lá em torno de 31 graus no momento que colocou o termômetro. 31. Do óleo, já chegou a marcar lá 38 graus. De 31 para 38 graus, ou seja, né, qual que apresentou maior temperatura? O óleo, né? O óleo foi aí a 38 graus e a água ficou em torno de 31. E aí ele fez um outro experimento. Em seguida, os copos foram deixados em um local que não recebia luz, ou seja, um local assombreado. Após 30 minutos, as temperaturas da água e do óleo foram novamente aferidas. Então ele foi lá, deixou os copos ao sol, depois de 1 hora ele foi lá e colocou o termômetro. Aí ele aferiu a temperatura, 31 e 38 graus. Aí ele pegou esses 2 copos e colocou à sombra, né, fora da luz solar. E aí deixou meia hora. Após meia hora, ele foi lá e colocou o termômetro novamente. E aí o que ele aferiu? A água caiu de 31 graus para 28 graus. O óleo ele caiu de 38 graus para 25 graus. A água ela caiu de 31 para 28 e o óleo ele caiu de 38 para 25 graus. Aí ele pergunta assim, em qual dos líquidos ocorreu uma maior variação de temperatura? O óleo. O óleo, né? De 38 para 25 graus, ele caiu 13 graus. Ele caiu 13 graus. A água, ela partiu de 31 para 28, ela caiu 3 graus. Ela caiu 3 graus. Ou seja, a variação de temperatura foi bem menor, né? Foi bem menor. E aí, né, ele continua assim, todo material tem determinada capacidade de ceder e absorver calor. Aquilo que a gente falou lá no começo, né? Calor é aquela capacidade dos corpos, né, ganhar e ceder, temperatura e tal. Cada corpo ele vai ter, né, essa capacidade que também é específica de você ganhar ou ceder calor. Tem alguns materiais que eles têm uma capacidade mais fácil de ganhar calor, ganha calor mais fácil, né? E outros têm uma capacidade mais lenta para ganhar calor. Uns perdem calor muito rápido, né?
e outros perdem calor mais lentamente, né? Isso aí é variável de produto para produto, né? De materiais para materiais. E ele continua assim, essa capacidade está relacionada ao calor específico, que é dado aí, né? É estudado como, sinalizado como a letra C. Característica que faz que alguns materiais precisem ceder ou receber maior quantidade de calor para variar sua temperatura do que outros. A unidade de medida usual para calor específico é cal barra grama, né, por grau Celsius. O que significa isso aí? Esmiuçando isso aí, né, cal grama por grau Celsius. Ele usa aí, primeiramente, né, por exemplo, a água, para que ela aumente 1 grau, para a água aumentar 1 grau de temperatura, ela deve absorver uma caloria. Para ela aumentar 1 grau, ela tem que absorver 1 caloria. Já para que 1 grama de óleo aumente 1 grau, ele deve absorver 0,47 calorias. Né? Aí vem a questão, tem uma tabela de calor específico aí do lado. Né? Se você quiser aumentar a água de temperatura, né? Você, a cada grau que ela aumentar, isso quer dizer que ela absorveu 1 caloria. Se você expôs a água a determinado calor, ou dentro de um micro-ondas, ou no fogão, ou numa região muito quente, né, ao sol, igual é o caso de Itaperuna, e você colocou o termômetro lá e ela teve a sua variação de temperatura em 10 graus Celsius, significa que ela absorveu quantas calorias? 10 calorias. 10 calorias, né? Se para aumentar a variação de temperatura em 1 grau Celsius, ela absorve 1 caloria, se ela aumentar 10 graus Celsius, ela vai absorver 10 calorias, né? Então, é proporcional. Né? No caso do óleo aí, se ele aumentar 10 graus, né, você vai fazer essa relação, 0,47 vezes 10, quer dizer que ele, né, o óleo, para ganhar 10 graus, ele vai absorver quantas calorias? 10 vezes 0,47, né, mudando a casa aí, 4,70 calorias, 4,7, né? Só multiplicando por 10, basicamente você troca, né, a vírgula de lugar aí, ele vai dar em torno de 4,7, 4,70, ok? Calorias, né? Ou seja, é bem menos. Se você tiver de absorver a água, por exemplo, para aumentar 1.000 graus, ela vai absorver 1.000 calorias. Já o óleo, ele vai absorver 470 calorias para aumentar 1.000 graus. Se você tem a água, para ela aumentar 1.000 graus, você vai ter que ceder a ela 1.000 calorias. Se você tem o óleo, para aumentar 1.000 graus, você vai multiplicar 0,47 por 1.000, que vai dar 470 calorias. Então, para o óleo chegar a 1.000 graus, né, você vai ter que ceder para ele em torno de 470 calorias. Ou seja, com menos calor, ele vai aumentar a temperatura com maior facilidade. Fala, Carol, você ia perguntar, respondi? Eu ia perguntar
Da onde que vem essas calorias? É uma substância que tem na água ou é do sol, alguma coisa Não, assim? essa caloria é um fator externo, né? Se você quer aumentar a água em 500 graus, por exemplo, você vai ter que ceder calor para ela. Então, você pode fazer isso. Né? No caso do experimento aí, o autor ele cita que foi colocado ao sol. Então, esse calor ele foi cedido do sol, né? Da luz solar, o calor do sol, para a água. Então, ele teve esse aumento de temperatura que o termômetro mostra aí. Você pode ceder calor através de um fogo, colocando uma panela no panela de água no fogo. Você pode colocar no micro-ondas, entendeu? Então, o calor ele é um fator externo que você vai ceder aos materiais para ele aumentar a sua temperatura em graus Celsius. O óleo, por exemplo, você vai fritar uma batata, por exemplo, você coloca ele no fogo. Então, você cede calor para ele através da chama do fogão, né, na panela, que a panela vai ceder calor para o óleo e ele vai ganhar temperatura ali, né, vai chegar a uma determinada temperatura X, que você vai jogar a sua batata ali dentro e ela vai fritar, né, porque o óleo vai, né, transferir calor para a batata, ela vai aquecer, ela acaba cozinhando por dentro, e como o calor é muito grande, externamente ali, a matéria da batata, né, ela começa até torrando por fora. Então, quando ela chega a um determinado grau de crocância, que é o que a gente deseja, a gente tira ela. Porque se você não tirar, ela vai continuar ganhando calor do óleo, que está ganhando calor do fogo. Então, o fogo ele está passando calor para a panela, que passa o calor para o óleo, e o óleo passa, né, ele cede calor para a batata. Então, como a batata é, né, desse conjunto é um material mais sensível, se ele continuar ganhando calor, a batata vai torrar, né, e vai virar um carvãozinho ali dentro. A quantidade de calor ela né, em determinada substância é tão interessante. Se você pegar uma panela com óleo e colocar, e você quiser saber o momento em que ela está realmente quente, a gordura, para você fritar alguma coisa, por exemplo, o que, que o pessoal no popular costuma fazer? Alguém sabe? Só coloca uma panela lá, precisa de uma gordura bem quente. E aí, para saber o momento em que a gordura está bem quente, sem usar um termômetro de cozinha, por exemplo, né? O que, que a pessoa faz para saber que a gordura esquentou bastante? Você pode jogar alguma coisa lá dentro, isso aí se fritar, né? Porque já tá bom. Eu acho. Ah, não, eu acho que usa fósforo. Se você jogar um palito de fósforo dentro da gordura e deixar, né, no momento em que ela estiver muito quente, né, para determinadas coisas, você vai fritar, por exemplo, uma coxinha, um quibe. Se a gordura não estiver muito quente mesmo, ela vai desmanchar. O quibe desmancha todinho na gordura se você colocar na gordura fria. Então, o que que o pessoal no popular aí, né, aqueles que não têm, hoje em dia é muito comum, é muito programa de culinária e tal, muita gente testando seus dotes culinários aí nos fins de semana, né? E aí o que que o pessoal faz? Compra um termômetro culinário, né, que você pode levar ele direto lá dentro desses materiais e medir a temperatura do leite, né, da água, e, enfim, para determinados pratos, né, que vai se fazer. No caso antigo, né, o pessoal não tinha termômetro e tal, e quem ainda não tiver, vai lá, joga um fósforozinho e deixa. Quando a gordura estiver muito quente, a quantidade de calor cedido para a pólvora é tão grande, e o próprio óleo também já é algo que pega fogo, né? O que, que acontece com a pólvora ali dentro, né? A cabeça do fósforo? Ele risca fogo. A quantidade de calor que ele recebe é tão grande que ele pega fogo. E aí você vai lá, retira o fósforo, né, joga fora, fósforo queimado, e aí você já sabe que sua gordura está quente. Você pode colocar lá um quibe, uma coxinha e tal, que ele não vai se desmanchar, porque a gordura já está, o calor dela já está bem grande, né?
Né, então, tem aí essa questão aí, né, do calor. Tem essa tabelinha aí do lado, gente. Tem uma tabelinha assim, calor específico de algumas substâncias em caloria por grama e graus Celsius. Água, né, 1 grama de água, ele vai precisar de ganhar, né, 1 caloria. A gente acabou de falar aí nessa tabela, a primeira substância aí é a água. Depois vem o etanol, né, que a quantidade de calor aí é 0,58. O óleo, 0,47, igual a gente falou. Né, o alumínio, 0,21. E o chumbo, 0,03. Né? Ou seja, aquece-se muito rápido, né, ganhando pouca caloria. Né? Para você aumentar 1 grama de chumbo em 1 grau Celsius, você precisa ceder para ele 0,03 caloria. Né? Se você for considerar em relação à água lá, que para você aumentar 1 grau Celsius, você tem que ceder 1 caloria, né? O chumbo, para você aumentar aí 1 grama de chumbo a 1 grau Celsius, você tem que ceder 0,03 caloria, ou seja, é bem pouco caloria, né? Para ele ganhar, no caso aí, esse calor. E aí tem uma formulazinha básica embaixo para você calcular, né? Para saber a quantidade de calor, né? Que é dado em Q, que certa massa de uma substância necessita para variar a sua temperatura, faz-se uso da seguinte equação. Né? Essa equação ela é a seguinte, Q, que é a quantidade de calor, né? Embaixo aí também tem as siglas, né, que é utilizado, falando o que é, né, e as siglas que é utilizado na fórmula. Q é a quantidade de calor, M é a massa, né, do produto que você vai utilizar, até que na página seguinte ele vai falar em torno de 200 gramas, né, de água e de óleo. Então, o que você faz? Qual é a quantidade de calor, né, que 200 gramas de água, aí você faz o quê? Quantidade de calor é igual. A massa, qual é a massa? 200 gramas. Né? O C é o calor específico, né, do produto. Qual é o calor específico, né, da água e tal? Tem essa tabelinha aí, né, que vocês têm alguns produtos, né, nessa tabela, e aí cada produto ele tem o seu calor específico aí, que já é padrão. E o ΔT é a variação de temperatura, né? Delta, esse triângulozinho aí, se vocês quiserem colocar o nome, né, embaixo dele aí, o triângulozinho ele significa delta, né? Sempre que vocês encontrarem esse delta, ele significa variação, tá? Esse delta, ele significa variação. Então, ΔT, variação de temperatura. ΔV, variação de velocidade. Né? Vocês vão ver isso lá para frente, quando vocês forem estudar física lá e tal, vocês vão encontrar em várias fórmulas esse delta, que ele significa variação. Nesse caso aí, é variação de temperatura, tá? Que é igual a M vezes C vezes ΔT. E aí, Oi. Como é que a gente faria essa variação de temperatura? A gente pegaria a temperatura... Aí que eu vou já falar com vocês exatamente. Virando a página aí, você tem o número 3, que o autor coloca assim, considerando que na situação do início da página anterior, foram utilizados 200 gramas de água e 200 gramas de óleo. Né? Naquela questão, colocou o copo no sol, depois colocou o copo na sombra, né? Dizendo que utilizou 200 gramas de água e de óleo. Qual é a quantidade de calor necessário para elevar em 5 graus a temperatura desses materiais? Aí o que vocês vão fazer para poder encontrar isso aí? Como calcular lá? Né? Você vai pegar aquela fórmula que é igual a M vezes C vezes ΔT, e vai jogar esses dados que o autor deu aí.
Quais foram os dados que ele deu? Ele pergunta o quê? Qual é a quantidade de calor? Né? Qual a quantidade de calor necessária? Aí vocês vão fazer isso aqui, ó. 200, que é a massa, vezes 1, quantidade de calor necessária para... isso aí da água, tá, gente? 200 vezes 1, que é o calor específico, você elevar em 1 grau. Só que ele fala aí que ele quer elevar em 5 graus Celsius. Então, qual é a variação de temperatura? Ele quer ver a água variar 5 graus Celsius. Essa é a variação de temperatura. Ele quer ver a variação em 5 graus Celsius. Então, você vai multiplicar 200 vezes 1 vezes a variação de temperatura, que é 5 graus. Então, Q é a quantidade de calor que ele está perguntando. M é a massa que ele deu, 200 gramas. O C, o calor específico da água, é 1 grau. E ΔT é a variação de temperatura em que ele deseja ver, que é 5 graus. Multiplicando isso aí, você vai encontrar 1000. Você vai encontrar 1000. Né? O que é 1000? 1000 é a quantidade de calor. Qual é o calor aí? 1000 graus Celsius. A água, no caso aí, 1000 calorias, gente. 1000 graus Celsius, não. A variação de temperatura é 5 graus Celsius. 1000 calorias. 1000 calorias. Então, Q vai ser igual a 1000 calorias. Q é igual a 200 vezes 1 vezes 5, que você vai resultar em 1000 calorias. Se você pegar e for fazer com o óleo, você vai fazer 200 vezes 0,47 vezes 5. Que você vai encontrar 470 calorias. Então, se você jogar Q é igual a 200 vezes 0,47 vezes 5 graus, que é a variação de temperatura, né, que ele deseja, você vai encontrar Q, que é igual a 440 440 calorias. Ou seja, para você variar, para você fazer variar aí em 5 graus o óleo, você vai ter que ceder a ele 470 calorias. Já a água você vai ter que ceder 1000 calorias. Essa aí é simplesinho, né, de calcular. Aí se ele perguntar, por exemplo, qual é a variação de temperatura? Se ele perguntar qual é a variação de temperatura, aí você pega a fórmula. Para ele te perguntar a variação de temperatura, o ΔT, que está depois da igualdade, ele vai ter que te dar os outros dados. Ele vai te dar, no caso lá, a quantidade de calor, que é o Q. Você vai pegar, se ele falar, por exemplo, quantidade de calor 1000, né? Você vai colocar lá 1000, que é igual 200 vezes 1 vezes ΔT. O ΔT ele não vai te dar porque ele quer saber a variação de temperatura. Nesse caso, esses dados, né, que a gente está utilizando, você vai encontrar lá a variação de temperatura 5 graus Celsius. Né? Eu estou usando como exemplo aí esses mesmos dados que foram dados. Então, qualquer coisa que perguntar dentro dessa fórmula aí, é fácil de você achar. É um cálculo matemático simples que o autor vai ter que te dar os outros 3 valores, né?
Se ele quiser saber, por exemplo, aí, o calor específico, qual é o calor específico, né, do ferro? Qual é o calor específico do ferro? Ele te dando a quantidade de calor, ele te dando aí a massa, e ele te dando a variação de temperatura, você facilmente vai encontrar aí a quantidade de calor. Fala, Carol. E esse cálculo na página 245, está falando que é C igual a 1 caloria, no caso da água. C, água, igual a 1 caloria barra dividido, né? Você está falando aí nesse parágrafozinho antes da fórmula. É. Esse parágrafo aí, Carol, ele está esmiuçando essa questão de cal barra grama graus Celsius, né? Quando ele fala aí, a unidade medida usual, né, do calor específico é cal barra grama graus Celsius. Se ele te pedir o calor específico lá nessa fórmula, como ele pediu, no caso, nessa pergunta que ele fez, qual foi a quantidade de calor, você coloca a resposta, que é igual a 1000 cal. Se ele te pedir, no caso aí, o calor específico, você vai colocar a resposta lá, né? O C, que é calor específico, é igual a X, e aí a unidade de medida vai ser cal barra grama vezes graus Celsius. Isso aí é a unidade de medida que é dada